Nós temos o quadro Especialistas no Rádio. São profissionais da área da saúde ou não, né, relacionados à saúde, mas que possam falar um pouquinho sobre a sua especialidade. Hoje vamos ter a grata satisfação, já estamos tendo, né, de ter aqui em nossos estúdios a dentista, a doutora Candice. Ela é super jovem, como eu já mencionei aqui no programa, mas tem uma experiência já muito grande e a gente pode dizer que consagrada como dentista já aqui na cidade de Caicó. Ela vai esclarecer muitas dúvidas, inclusive com relação às crianças, já que o mês, né, da Rádio Seridó é especial dedicado às crianças na nossa promoção, e as mães, às vezes, elas não ficam antenadas com relação a algumas coisinhas, né, esquecem alguns detalhes que são realmente primordiais para o desenvolvimento da dentição do seu bebê, para os cuidados futuros, né? Porque é como começar a educar, creio eu, né, Candice? Tem que ter a base, se não tiver, não funciona. Bom dia, Candice, muito obrigada por atender ao pedido aqui do nosso amigo Juca Bala, né? Você que é a dentista de Juca Bala, que cuida da boca do Juca Bala, para que ela esteja tão aí fluentemente, né, boa, para trazer boas energias aqui no nosso programa. A gente sabe que tudo vem da boca, né, do cuidado com os dentes, e a gente agradece desde já a você. Bom dia a todos aqui da rádio, bom dia aos ouvintes. E estou aí, posso perguntar, Luciane? Vamos começar aí conversando sobre as crianças, sobre os cuidados. Como eu estava lhe falando, os cuidados devem começar a partir da gestação. Quando a gestação é programada, a mãe deve procurar o dentista para cuidar, porque muitos procedimentos não devem ser feitos durante a gestação. Então, quando essa gestação é programada, deve ter todo o cuidado antes da gestação, mas quando ela não também não tem problema. Do 3º ao 6º mês de gestação, pode-se fazer todos os procedimentos que a mãe precisar, já que, como eu havia lhe falado, as primeiras bactérias, os primeiros problemas das crianças vêm a partir dos pais, das bactérias, dos micro-organismos que os pais passam para os filhos. Muito bem, doutora Candice, você falou uma coisa aí bem interessante, né, porque durante a gestação, geralmente, as mães tomam aquele certo cuidado com o pré-natal, né, tem que ser feito pré-natal, tem que ir ao médico, ao ginecologista, coisa e tal, mas eu acho que elas não priorizam essa parte aí, que é a parte dos dentes. Então, qual o tempo seria ideal? A pessoa vai planejar um filho, já tem que ir ao dentista. Quais são os problemas que a mãe tem? Por exemplo, eu engravido, né, estou com um dente com muita cárie, precisa fazer um canal, vários problemas na minha arcada dentária, né, como a gente fala. Quais são os piores problemas que podem ocasionar e já trazer para a criança? Olha, de um modo geral, todas as infecções podem agravar, dar problemas na gestação, até tornar um parto prematuro ou transportar algumas infecções já para a criança. Então, assim, se não puder, como eu falei, se não puder ser feito antes da gestação, o ideal é que seja durante do 3º ao 6º mês de gestação, que é uma fase mais de equilíbrio da gestação. Do 1º ao 3º ainda está toda aquela formação da criança, e a partir do 6º é ideal que se evite, não é impossível, mas que se evite, porque pode induzir ao parto toda aquela ansiedade, que às vezes, não vamos dizer que dentista é uma coisa boa, né, de ir, mas que tem que ir, e nós dentistas hoje em dia estamos tentando fazer que se torne pelo menos agradável, né, Juquinha? De se ir ao dentista. Então, uma coisa que ela falou, no caso, Juca, quais seriam os alimentos, né, que a mãe poderia comer, né, durante a sua fase de gestação, que prejudicaria mais para a criança, né, futuramente? Só para pegar a carona do que Candice disse, bom dia, doutora Candice. Bom dia. E o que a gente fala que é o seguinte, antigamente, quando eu era, né, criança, quando éramos crianças, tinha meio que aquele mito, muito, o dentista, aquele bicho papão, não sei o quê, e hoje em dia você ir para o dentista não dói. Não dói, existe todo um cuidado que vocês têm, que passam uma massinha, um negocinho, tá na hora de passar anestesia, então não dói, viu, criançada? Pode ir para o dentista, pode ir para a doutora Candice, que ela vai cuidar do seu dentinho e não vai doer. Pelo contrário, vai evitar que você venha sentir dor futuras.
É muito bom. Hoje, para você ir para o dentista, você não sente dor mais. Quase nenhum. E não tem coisa pior, né, Juquinha, do que a famosa dor de dente, né? Vamos falar logo sobre esses alimentos que seriam mais prejudiciais durante a gestação para a criança. Como a criança está em formação, deve ser priorizado um equilíbrio nutricional, né? Carnes, arroz, feijão, esses alimentos que tanto possam dar suporte à mãe em si, como transmitir isso para o bebê. Existe um mito muito grande que as mães dizem, eu acabei meus dentes na gestação porque roubou meu cálcio para formar os ossos da criança. Minha gente, isso não existe. O que às vezes, muitas vezes, acaba ou destrói alguns dentes durante a gestação, como você falou, elas priorizam o pré-natal e se envolvem com as roupinhas de bebê, com todo aquele cuidado do bebê, e esquecem de cuidar dos dentes, esquecem da escovação, esquecem da alimentação, e também os vômitos, porque ficam enjoados e tem muitos vômitos, às vezes enjoam o creme dental. Se houver esse enjoo do creme dental, pode ser escovado, nem que seja só com a escova, mas tem que ser escovado. E os enjoos, quando houver vômito, enxaguar bem a boca só com água, para tirar aquela acidez que esses vômitos causarem, para depois escovar os dentes. Porque esse ácido é que muitas vezes destrói os dentes durante a gestação. Doutora Candice, com relação à criança, né? Vamos dizer que a mãe tome todos os cuidados, e aí a partir de hoje, já que você veio aqui, está justamente esclarecendo essas coisas que não são muito cotidianas da gente falar, né? Até quando eu já entrevistei o doutor Zé Bezerra, que também é um dos meus dentistas, e eu esqueci de comentar com relação a isso, né? A gestação, mas aí já lembramos, né? Você chegou já com o seu desenvolvimento profissional para nos lembrar justamente nesse mês das crianças. Vamos dizer que a mãe tome todos os cuidados, siga todas as regras e a criança nasça saudável, né? E os seus dentes vão aparecer em que idade? E quando aparecem, o que é que pode acontecer com a criança? Porque eu vejo mãe reclamando, está com dor disso, não sei o quê, aí deu febre, é porque os dentes estão nascendo, é verdade isso? Olha, não há nada cientificamente comprovado que isso aconteça, mas como nascer o dente é um estresse, causa um estresse na criança, muitas vezes baixa a imunidade. E essa baixa da imunidade é que às vezes causa bolinha nos pés, febre, inquietação na criança. Então, são problemas decorrentes da queda da imunidade, não necessariamente porque os dentes estão nascendo. São fatores decorrentes, mas por outros motivos. Certo. Pronto. A gente sabe que criança é complicado, né? A gente a criança para atender a mãe. Hoje em dia a criança ela só quer comer besteira. Não, vamos para a bolacha recheada, e vamos para aquelas balinhas toda hora, e é muito sorvete, é muito isso, muito aquilo. A criança, quando é que ela deve começar já a se preocupar com a escovação, né? Porque é difícil manter a criança todos os dias, como nós adultos sabemos que temos que fazer aquilo e é primordial isso, a criança ter aquele hábito de querer escovar os dentes, por mais que a mãe insista. Então, quando seria o momento ideal para as crianças começarem a escovar os dentes? Já que os dentes não nascem todos de uma vez, né? Lucineiro, o importante é que as mães entendam que antes de nascer os dentes, deve haver a limpeza da gengiva. Porque a partir da 5ª semana de gestação, já começa o desenvolvimento dos dentes. Então, quando a criança nasce, mesmo que não apareça nenhum dente, que deve aparecer em torno do 4º ao 7º mês, dependendo da criança, mesmo que não apareçam os dentes, deve haver a limpeza dessa gengiva, porque a amamentação e o leite tem açúcar, que tem a lactose. Então, esse açúcar fica impregnado na gengiva e deve ser limpo com a fralda, ou com água potável, ou com soro, ou uma gazezinha. O importante é que essa criança não vá dormir com essa gengiva impregnada pelo açúcar, porque esse açúcar já passa para os dentes que ainda não nasceram. E a partir do 4º mês, já começar, tem umas escovinhas especiais, que são as dedeiras, que são compradas nas farmácias, já começar essa escovação, que não é ideal que seja escovado com flúor, porque o excesso de flúor no início, nos primeiros meses, no primeiro ano de vida, pode causar um problema chamado fluorose, que é uma descalcificação do dente. Aí alguém pode pensar, mas flúor não é bom para os dentes? Sim.
quando a criança souber cuspir e quando esse excesso de flúor não ficar na cavidade oral, não ficar na boca. Então, o ideal é um creme dental sem flúor e um creme dental com flúor a partir do momento, em torno dos 3 anos, 2 anos e meio, quando a criança já souber cuspir. Ah, tá certo. Doutora Candice, com relação qual assim, o primeiro estágio que a mãe deve levar o filho ao dentista? Que a gente sabe que a criança, os dentes nascem, né? E depois que os dentes nascem, os dentes caem de novo, né? E também eu gostaria de saber, porque tem muita mãe, quando o dente está molinho, né? A criança começa a mexer no dentinho, tá molinho. Aí coloca aquele cordãozinho, aquela linha, arranca o dente. Qual seria o procedimento ideal para a mãe fazer com relação a esses dentes quando estão moles para cair? E seria o caso de levar ao dentista para que ele mesmo retirasse? Olha, eu sempre digo assim às mães que a partir dos 6 meses de vida da criança, é ideal que se leve. Ah, mas 6 meses é muito pequenininho. Sim, mas para a criança ir se acostumando com aquele ambiente. Sentar na cadeira, ver aquela luzinha, ver aquele profissional de branco, que muitas vezes eles têm muito medo, porque associam muito a vacinação, a agulha, tudinho. Então, é interessante que se leve a partir dos 6 meses para ir acostumando. A partir de 1 ano e meio é que começam os cuidados. Começa a verificar se tem alguma manchinha, tudinho. E a aplicação de flúor, como eu falei, só quando a criança souber cuspir. Então, de 2 anos e meio a 3 anos de vida. E com relação ao dentinho, quando está molinho? O dente molinho, olha, uma coisa bem interessante, porque as mães não valorizam os dentes de leite das crianças. E dizem muito assim, doutora, vai cair mesmo, mas é muito importante esses dentes de leite, os dentes descidos, como a gente chama, porque eles guardam o lugar dos dentes permanentes. Então, prematuramente arrancar esses dentes de leite não é interessante, porque entramela os dentes permanentes e vão causar problemas depois. Quanto ao dentinho mole, se a mãe conseguir, porque tem muita mãe que tem pavor, às vezes leva para a vizinha para poder arrancar o dente, porque ela mesmo não consegue arrancar esse dentinho da criança. Se puder arrancar com fraldinha, alguma coisa limpa, pode arrancar em casa sem problema. Evitar que a criança vá correr, porque pode sangrar depois. Só ter aquele cuidado inicial, tomar uma coisinha gelada, que eu digo muito. Arrancou o dentinho, agora vai tomar um sorvete. Mas escova os dentes depois, é importante também. Mas se quiser levar o dentista para arrancar aquele dente, sim. Porque às vezes, Lucineide, hoje em dia, como as crianças estão muito precoces, começam a nascer os dentes permanentes e os dentes de leite não caem. Então, nesse caso, sim, deve levar ao dentista para que o dentista avalie se já é a hora de ser removido aquele dente. Doutora Candice, você mencionou uma coisa aí bem interessante, que é muito da nossa cultura popular, né? A gente tem muita coisa popular, muita crendice, né? A gente tem